Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui começar o nosso quarto bimestre falando um pouco de sistema de numeração, decimal, tá? Se você está assistindo esse vídeo, não esquece de colocar o seu nome, tá bom? Bem bonito. E de colocar a sua turma, se é o primeiro ano, A, B ou C, tranquilo? Nós vamos aqui estudar um sistema de numeração decimal. Gente, decimal, para quem não sabe, significa base 10. Belezinha? Você conhece outro sistema de numeração que não seja base 10? O sistema do computador é o sistema binário. Você sabia disso? Binário. É o sistema binário. Binário é base 2. É aqueles códigos de computador? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. O computador ele é escrito todo na base binária, que é a base 2. Ou seja, você só insere o 0 e o 1. Por que base 2? Porque só tem dois algarismos, o 0 e o 1. Beleza? Outro sistema de numeração é o base 60. Base 60. Conhece alguma coisa relacionada à base 60? É o relógio. 1 segundo, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. O grau também, o grau são 360, né? Dividido por 60 dá 4 partes. Baseado nesse sistema aqui, sexagesimal, que é a base 60, beleza? Deixa eu apagar aqui, tá? Nós vamos estudar hoje o base decimal, que a gente vai usar, como o próprio nome diz, 10 algarismos. E quais são os algarismos? Vou escrever aqui, menino, algarismos. Quais são os algarismos que nós conhecemos? É o algarismo 0, o algarismo 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Esses são os algarismos. Por isso que chama base 10, porque são 10 algarismos. Com esses 10 algarismos, eu posso escrever qualquer número. Por exemplo, o número 123. 123. 123 é um número. Ele possui quantos algarismos? Eu escrevo aqui, 3 algarismos distintos. O que significa distintos? Diferentes, né, gente? Vou até botar aqui, beleza? Compreendeu a diferença de número com algarismo, né? Outro exemplo, o número 100. Ele tem quantos algarismos? Possui 3 algarismos. Porém, possui 2 algarismos distintos. Beleza? Ele tem 3 algarismos. O algarismo 1, o 0 e o 0. Tranquilo? Porém, distinto, diferente, ele só tem 2, que é o algarismo 1 e o algarismo 0. Então, se alguém perguntar para você, professor, qual é a diferença de número para algarismo? Aí você responde, algarismo nós temos 10, que é o da base decimal. Agora, números são formados por esses algarismos. Os números são infinitos. Começa do 0 e vai até infinito. Os algarismos são finitos. Só possui 10. Parece uma informação simples, mas muita gente se confunde. Então, não se confunda mais. Algarismo tem 10. E os números são formados pelos algarismos e são infinitos. Outro detalhe, Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? O que é sistema posicional? O algarismo, ele muda de valor de acordo com a posição. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo. Por exemplo, aqui, o número 5.555. Esse aqui é um número, 5.555.
Ele possui quantos algarismos? 4 algarismos. Ele possui quantos algarismos distintos? Apenas um, que é o algarismo 5. Porém, a sua posição vai definir o seu valor. Não é verdade? Por exemplo, ó, vamos aqui fazer uma linhazinha. Vou ligar aqui esse rapazinho para cá. Vou ligar aqui também esse daqui. Vou ligar esse aqui também. E vou ligar esse aqui também. Eu sei que esse número é 5.555. Esse primeiro 5zinho aqui, ó, da direita, ele vale quanto, gente? Ele vale quanto? Ele vale 5 unidades. É assim? 5 unidades. Esse 5 aqui, ele vale quanto? Ele vale 5 dezenas. Dezenas. Ou 50 unidades, não é verdade? Esse 5 aqui, ele vale quanto? Ele vale 5 centenas. Ou 50 dezenas. Ou 500 unidades. Beleza? E esse 5 aqui, ó, ele vale 5 milhares. Milhares. Ou 50 centenas. Ou 500 dezenas. Ou 5.000 unidades. Ou seja, gente, de acordo com a posição que ele se encontra, ele vai ter um valor matemático diferente. Então, presta atenção nisso daí. Outra coisa que você tem que se ligar, com muita atenção e muito cuidado, é a utilização do zero. Por exemplo, o número 5.055. Perceba que tem um zerinho aqui. Eu já sei que esse daqui é 5 unidades. Eu já sei que esse aqui é 5 dezenas. E esse zerinho aqui, gente, ele quer dizer o quê? Galerinha, esse zero, ele quer dizer que esse número, ele possui nada nessa posição. Ou seja, esse zerinho aqui, ele representa nenhum valor. Então, se eu fosse decompor esse número, aqui na centena, eu iria afirmar que ele tem zero, ele não tem nada. Então, de acordo com onde esse zero esteja, ele pode sumir ou não do meu número. Quando o número é inteiro, outro exemplo aqui, gente, ó, vamos aqui para o número, pintar aqui de vermelhinho, né? O número 0,50. Qual desses zeros aqui eu posso tirar da minha conta? Eu posso reescrever apenas assim, ó, 50, não posso? Porque como o zero aqui da centena não vai me fazer nenhuma diferença, eu posso reescrevê-lo dessa forma, beleza? Então, é só para você ter a noção. Vai ter um zero que eu vou poder excluir, mas vai ter zeros que eu vou ter que incluir, tá bom? Quando a parte é decimal, vamos supor aqui o número 0,200. Quais os zeros aqui que eu posso excluir da minha conta? Galerinha, esses dois aqui, né? Ó. Porque da vírgula para a direita, se tiver como algarismo um zero no final, ele também pode ser desconsiderado. Então, eu posso reescrever 0,2. Porque aqui os centésimos e os milésimos também são zero, não tem valor, beleza? Então, você pode escrever desse jeitinho aí que fica lindo, 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 lindo. Classes e ordens. Professor, vale meu pai do céu. Classe e ordem. Não me lembro de jeito nenhum. Aqui nesse primeiro quadradinho eu vou escrever a palavra classe. E nesse segundo eu vou escrever ordem. Ó, eu vou separar aqui em 3 classes. Ó. E em cada classe eu tenho as ordens, que são as unidades, as dezenas e as centenas. Galerinha, dependendo da posição que o número tem, ele vai ter um valor matemático. Então, vamos supor que o 1 está bem aqui. Quer dizer o quê? Que esse 1 ele só vale 1, né? Uma unidade. Porém, se o 1 estiver bem aqui, ele vai valer 10. Não é assim?
E se o 1 estiver bem aqui, ele vai valer 100. E se ele estiver bem aqui na quarta posição, vai valer 1000. E assim sucessivamente, ó. 10.000, aqui 100.000, aqui, gente, 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 10 milhões, deixa eu só diminuir aqui a grossura do laço, porque senão não vai caber. Aqui, ó, 10 milhões, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui 100 milhões. Isso aqui, gente, ó, ele é infinito para cá e é infinito para lá, beleza? Aqui é só um exemplo. Aí, galerinha jovem, eu também posso reescrever em base decimal. Como? Esse 1zinho aqui, eu posso escrever ele, ó, 10 elevado a 0, não posso? Qualquer número elevado a 0 é 1, beleza? E aqui, gente, eu posso escrever 10 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 10 elevado a 1, 10. Aqui, gente, 10, eu posso ter o expoente 2, ó. 10 ao quadrado, 100, beleza? E vocês perceberam um padrão, ó? 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, a 5, a 6, a 7 e 8. E aqui, gente, ó, é infinito e para cá também é infinito. Vocês perceberam um padrão? Aqui o 10 tem um zero, então o expoente é 1. Aqui o 1000 tem 3 zeros, o expoente é 3. Aqui na unidade de milhões tem 6 zeros. Está um pouco aqui baldeado, gente, porque é ruim de escrever aqui, mas tem 6 zeros, viu? Então o expoente é 6. Então, gente, você tem que se ligar nisso aqui. Vamos supor, vamos aqui dar um número, né? Vamos aqui dar um número, deixa eu pensar aqui no número que eu não dei ainda, um número 35.000. No número 35.000, o algarismo 5, ele pertence a qual classe e qual ordem? Aí você vai olhar para o 5. O 5 pertence à classe dos milhares e à ordem das unidades. Ou seja, o 5 tem 5 unidades de milhares. Entendeu? Outro número, vou botar aqui o número, deixa eu pensar aqui de vermelhinho, o número 387.000. Opa, peraí, o ponto é bem aqui, né? Vocês perceberam que cada classe, ó, tem um pontinho, né? Ó. Aqui é 3.875.297. Aí eu pergunto na prova, o algarismo 2 está em qual classe e em qual ordem? Aí você, aluno atento, vai responder. Professor, ele está na classe das unidades e na ordem das centenas. Muito bem, jovem, você acertou. Aí eu pergunto também um número bem graudinho, ó. 347.995.999. Aí eu pergunto assim, alunos, o algarismo 4, ele está em qual classe e em qual ordem? Aí você, aluno atento, né, prestou atenção na aula, e disse que o algarismo 4, ele está na classe dos milhões e na ordem das dezenas. Tranquilo, gente? Ficou claro? Ficou clarinho? Igual a luz do dia? Acredito que sim, né? Ó. Vamos treinar um pouquinho, né? Vamos treinar, porque se não treinar, não vai para frente, né? Vou botar aqui o exemplo. Me diga aí, ó. Vou até escrever. Qual classe e ordem pertence ao algarismo 6 nos seguintes números? Letra A, o número 2.654. Aí você escreve na frente. Letra B, o número 6.999. E letra C, o número 3.561. Responda aí, menino, bem ligeirinho. Qual é a classe e a ordem pertencente ao algarismo 6 dos seguintes números? Aqui, ó. Vamos primeiro identificar onde é que está o 6.
Tá aqui o 6. Tá aqui o 6 e tá aqui o 6. É de 3 em 3, né? Ó. Daqui para cá é a classe das unidades, não é assim? E do 6 até o terceiro algarismo para lá, né? Aqui eu poderia colocar mais 2 algarismos. É a classe dos milhares. Ó. Então, ó, na letra A e na letra C, o 6 pertence à classe das unidades. Então, você bota só um Czinho de classe. Aí, unidades. Unidades. Aqui também, ó, Czinho de classe, escreve unidades. Tranquilinho? E esse 6zinho aqui é qual classe? Classe dos milhares. Milhares. Ok? E qual é a ordem? Vou botar a ordem de outra cor e um ozinho. Ozinho de ordem. Olha só o 6, ó. Aqui é a unidade, aqui é a dezena, aqui é a centena. Então, a ordem do 6 é nas centenas. Centenas. E o 6 aqui, gente, ó, tá vendo que podia ser 3, ó. 1, 2, 3. Do mesmo jeito. Unidade, dezena, centena. Então, o 6 aqui é nas unidades. Unidades. E o 6 aqui, ó, vamos contar de 3 em 3. Unidade, dezena, centena. O 6 aqui está nas dezenas. Dezenas. Belezinha? Então, o 6 aqui é unidade e centena. Ou seja, é 6 vezes 100. 6 vezes 100. Que dá 600. Beleza? Olha só, esse 6 vale 600. E esse 6, ó, é unidade de milhar. Unidade de milhar é 1000. Então, é 6 vezes 1000, que dá 6.000. Ou seja, esse 6 aqui vale 6.000. E aqui, gente, 6 vezes 10, né? 6 vezes 10, que dá 60. Tranquilo? Muito tranquilo. Muito tranquilo, viu, gente? Não dá para errar isso aí não, né? Aqui nós vamos entender como é que se comporta na representação decimal. Madonna levantou a mão, quer comentar alguma coisa? Ou foi sem querer? Tá bom. Representação para números decimais. Centena, gente, logicamente, 100, né? Dezena, 10. Unidade, 1. No décimo, 0,1. Lembra? Primeira casinha é décimo. Centésimo, segunda casinha, 0,01. E milésimo, terceira casinha, ó, 0,001. Tranquilo? E assim é infinito para lá e infinito para cá. Como é que eu posso representar esse número na base 10? Nós já observamos que 100 é 10 ao quadrado. Na dezena é 10 elevado a 1. E a unidade é 10 elevado a 0. Galerinha, você segue esse mesmo padrão. Aqui cresce infinitamente, ó, tá vendo? E aqui também cresce infinitamente. Já que aqui é 2, 1, 0, quem é o próximo? Aqui na ordem decrescente. Eu já vou entrar nos números negativos, não é verdade? Então, ó, vai ser 10 a menos 1. Isso mesmo. Nos centésimos vai ser 10 elevado a menos 2. E no milésimo, 10 elevado a menos 3. E assim sucessivamente. Belezinha? Professor, para que é que usa isso daí, pelo amor de Deus? Eu vou usar isso aí para quê? Gente, ó, na química, na física, vocês usam muito notação científica, muito mesmo. Na matemática usa também, mas é menos. Agora, no Enem aí, no vestibular da vida, vai cair notação científica com certeza na química, na física e também na matemática. Então, você tem que entender essa base decimal. Você tem que entender. E eu vou exemplificar dando aqui um número qualquer. Eu pensei aqui no número 35,147. O 5, unidades. O 3, dezenas.
O 1, olha só, primeira casinha, tá vendo? Então, são décimos, o 4, centésimos e o 7, milésimos. Aqui unidades, aqui dezenas. Eu vou pegar esse número e vou desmanchar ele. Vou desmanchar na base decimal. Como é que a gente desmancha esse menino? Preste atenção nisso aqui. Ó. Vou pegar aqui numa tira só. O 3 ó, é 3 vezes 10. Olha só, dezena. Cadê dezena? Tá aqui, ó. Elevado a 1. Belezinha? Mais o 5 é unidade, tá vendo? Então, é 5 vezes 10 elevado a 0. Mais o 1, gente. Olha só, é décimos. Então, é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Tranquilo? Mais o 4, ele é centésimos. Então, é 4 vezes 10 a menos 2. E o 7 é milésimo. Então, é mais 7 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Agora, isso daqui, se você for fazer a conta, vai dar esse valorzinho aqui, ó, 35,147. Eu poderia reescrever do mesmo jeito, só que com algarismos e usando números decimais. Ó. 3 vezes 10 elevado a 1 é 10. Mais 5 vezes 10 elevado a 0 é 1. Mais 1 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,1. Mais 4 vezes 10 elevado a menos 2 é 0,01. Mais 7 vezes 10 elevado a menos 3 é 0,001. 3 vezes 10 é quanto? 30. Mais 5 vezes 1, 5. Tá aí. Mais 1 vezes 0,1 é quanto? Olha só, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, aqui é 0,1. Mais 4 vezes 0,01. Você multiplica, né, normal, e desloca aqui a vírgula de acordo com a parte decimal. Se eu tenho duas casas, eu vou inserir duas casas lá também. Então, fica como? Fica 0,04. Mas aqui é a mesma coisa, fica 0,007. Agora eu tenho uma adição de números inteiros e números decimais. Como é que eu faço mesmo? Quem lembra? Já tivemos aula sobre isso, não tivemos? É assim, ó. 30 mais 5 mais 0,1. Olha só, unidade debaixo de unidade. Mais 0,04. Olha só, décimo debaixo de décimos. Aqui não tem nada, mas a gente pode preencher, né? Vou já preencher para vocês. Mais 0,007. Olha só, gente, tem um vazio medonho aqui, né? Eu posso preencher. Posso colocar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Posso colocar um zero aqui, um zero aqui. Posso colocar um zero aqui também, ó. Posso encher de zero. Tranquilo e calmo, sem medo de ser feliz. E aqui também, ó, posso encher de zero. Não tem problema. Lembra da regrinha? Eu posso colocar um zerinho aqui à esquerda da vírgula. Aqui na frente, não tem problema. Não vou mudar o valor. E aqui para a direita, eu posso encher de zero também, que não vai fazer diferença. É só para me ter aqui décimo debaixo de décimo, centésimo de centésimo e milésimo de milésimo. Agora, gente, eu somo, né? Ó. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 7, 7. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 4 mais 0, 4. Olha só, aqui desce o 1 também. Aqui, ó, desce o 5 e aqui desce o 3. Olha só, o mesmíssimo número. Entendeu como é que decompõe? A gente tem que saber disso aqui para poder trabalhar com notação científica. Notação científica. É o que a gente vai ver agora. Potência de 10. Potência de 10. Potência de 10. Vou colocar aqui o símbolo do infinito e vou colocar 10 elevado a 4. Tracinho
10 elevado a 3, tracinho, 10 elevado a 2, tracinho, 10 elevado a 1, tracinho, elevado a 0, a menos 1, menos 2, só mais um, né? Menos 3. Isso daqui não é menos, viu, gente? É só o tracinho, tá? Eu vou até mudar, vou até colocar uma bolinha, que é para não achar que é um número menos, né? Nada a ver aqui com menos, viu? Vou botar uma bolinha que é para separar. Quanto é 10 elevado a 4? Gente, você vai repetir o 1 e o expoente vai ser a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 10 elevado a 4 é exatamente 10.000. 10 ao cubo. Repete o 1. Quantos zerinhos? Olha só, expoente 3. 1, 2, 3. 10 ao quadrado. Repete o 1. Quantos zerinhos? 2. 1, 2. E aqui, ó, um zero, né? Coloco o 1 e o 0. E aqui, gente, 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Olha só, aqui a história é diferente. É negativo. Isso quer dizer que a minha vírgula, por assim dizer, vai deslocar para o caminho ao contrário. Então, isso aqui vai ser 0,1. Olha só, menos 2, 0,01. Menos 3, 0,001. Percebeu? Quando é negativo, é a quantidade de casas decimais que eu tenho. Menos 1, uma casa decimal. Menos 2, olha só, já tenho 2 casas decimais. Menos 3, 3 casas decimais. Isso é importante. Aí eu vou colocar aqui um exemplo. Exemplo. Reescreva usando a potência de base 10. Os números a seguir. Tá bom? Mas não vou colocar aqui os números, não. Vou botar aqui só a letra A. Eu vou reescrever o número 12, pontinho, 000, pontinho, 000, pontinho, 000. Como é que eu vou escrever aqui com base 10? Potência de base 10. Letra B. Olha só. 0,000000023. Belezinha? E letra C, eu vou escrever 30.000, não, eu vou botar 30 milhões, vezes 0,00005. Pronto, tá aí. Como é que eu vou reescrever usando potência de 10? Pessoal, é o seguinte. Esse número 12, ele está na classe dos, deixa eu ver aqui, unidades, milhares, milhões, bilhões. Está na classe dos bilhões. Ou seja, 12 bilhões. Então, você vai concordar comigo que 12 bilhões é 12 vezes 1 bilhão. Você concorda comigo que é 12 vezes 1 bilhão? E como é que eu ia representar 1 bilhão? Pessoal, ó, 1 bilhão, ele tem quantos zeros? Tem 3, 6, 9 zeros. 9 zeros, não é verdade? Então, se ele tem 9 zeros, o meu expoente vai ser 9. Professor, só isso? Só isso, galera. Eu peguei um número bem grandão e transformei aqui num menorzinho, porque eu usei a base 10. Professor, esse aqui é número decimal. Como é que você faz? Vai depender da onde que eu quero que a minha vírgula pare. Eu quero que a minha vírgula pare bem aqui, ó, entre o 2 e o 3. Então, vai ser 2,3 vezes 10. E olha só, gente. Essa vírgula ela está sendo deslocada para a direita. Então, eu tenho que contar quantas casas eu pulei.
Eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulei 8 casas. Isso quer dizer o quê? Que o meu expoente vai ser menos 8. Olha só que coisa linda. Fica mais lindo, não fica, gente? Desse jeitinho aqui, fica uma coisa maravilhosa. Fica lindo. Professor, mas onde é que eu vou usar isso? Galera, preste atenção. Isso daqui é muito importante para esse tipo de probleminha. Você vai multiplicar um número muito grande com um número muito pequeno, ou grande com grande, pequeno por pequeno, enfim. Olha só o trabalho que você vai ter em multiplicar isso aqui lá na marra. Você vai ter muito trabalho. Aí você usa a base 10 para facilitar a sua vida, né? Numa continha que você levaria 15 minutos, com a base 10 você leva 1 minutinho, gente. Leva 2 minutinhos. Então, como é que faz? Primeiro, vou pegar aqui esse 30 milhões. Eu vou pegar o 3, vou multiplicar por 10 e vou contar quantos zeros eu tenho para ser meu expoente. Bora lá? 1, aqui eu tenho 3, aqui tenho 3. Então, 6 mais 1, 7. Show? 3 vezes 10 elevado a 7. Vezes, olha só, gente. Onde é que eu quero que a vírgula pare? Eu quero que ela pare bem aqui, ó, depois do 5. Então, vai ser 5 vezes... Eu pulei 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 10 a menos 5. Fica mais fácil multiplicar isso daqui do que isso daqui? Galera, muito mais fácil. Por quê, professor? Gente, lembra daquela aula? Eu tenho multiplicação, multiplicação, multiplicação. Eu posso multiplicar aqui de qualquer jeito. A ordem dos fatores não vai alterar meu resultado. Isso me ajuda em quê, professor? Eu posso pegar esse 3 e multiplicar com esse 5. 3 vezes 5, 15 vezes. Olha só, gente, eu tenho uma multiplicação com mesma base, com expoentes diferentes. Como é que faz mesmo? Multiplicação de mesma base e expoentes diferentes? Eu somo os expoentes e repito a base. Então, fica 10. Aqui eu tenho 7 mais, muito cuidado aqui, ó, menos 5. Galera, quando eu tenho um negativo e um positivo, eu tenho que levar junto o sinal. Porque se por acaso eu simplesmente somar, eu vou estar indo para a direção oposta do problema. Então, eu tenho que colocar o sinalzinho de menos. Aí, como é que a gente soma um número positivo com um número negativo? Eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, fica como, gente? Fica 15 vezes 10, 7 menos 5, 2. Como o 7 é positivo, o 2 fica positivo. Pronto, matou a mãe do pregar. 15 vezes 10 ao quadrado. Ficou claro, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vamos aqui dar mais algum exemplozinho para ficar mesmo show de bola. Letra D. Eu vou colocar o número 48.000.000.000. Eita, chega, cansei. Dividido por 2.000.000 vezes... Gente, ó, eu estou colocando vezes nesses casos para não confundir com um pontinho aqui que separa as classes, tá? Esses pontinhos aqui separam a classe, o xzinho é o vezes. Olha aqui, vezes 0,008. Como é que eu vou fazer essa malvada? Vamos nós? Esse tracinho aqui do meio eu vou repetir, tá, gente? Tá aí, repetir. E vou transformar isso aqui em notação científica. Então, vai ser 48 vezes 10 elevado a quanto? Vou contar o zero. 3, 6, 9. Opa, achei aqui um 9. Tranquilo? Agora eu vou para baixo. Esse 2 eu vou multiplicar. Um 10 elevado a quanto? 3, 6. Expoente 6. Vezes, olha só. Onde é que eu quero que a vírgula pare? Bem aqui, ó. Então, vai ser 8 vezes... Desloquei quantas casas? 1, 2, 3. Então, vai ser 10 menos 3. Até aí, tudo bem? Até aqui, tranquilo? Olha só, continuando o nosso parangolé. Esse de cima eu vou repetir, tá? 48 vezes
10 elevado a 9. E esse daqui eu vou multiplicar por esse. Não é tudo fator? Não é tudo multiplicação? Então, 2 vezes 8, 16. Vezes, olha só, gente, mesma base. Então, eu repito a base. Não é multiplicação? Então, é 6 mais menos 3. Que, na verdade, é 6 menos 3. Que dá 3. Tranquilo, gente? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a minha continha do jeito que aqui, ó. Eu tenho uma divisão e tenho uma multiplicação. Eu posso dividir o 48 pelo 16? Posso. Tranquilo. Não tem problema. Quanto é 48 dividido por 16, galera? Isso daqui, se eu não me engano, é 3. Deixa eu só tirar aqui a prova. 16 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18, sobe 1. Aqui dá 3 mais 1, 4. Olha aí, é 3. Então, eu divido. Ó, 48 dividido por 16, 3. E agora, gente, eu tenho uma divisão de mesma base com expoentes diferentes. Se é uma divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. 9 menos 3. Isso aqui dá 3 vezes 10 elevado a 6. Aí você mata no peito, chuta no gol e está aí a informação. Achou difícil? Achou difícil? Se tiver dúvida, não hesite em perguntar. Mas a aula vai ficar gravadinha, né, no YouTube. Aí você vai lá, dá uma revisada, que dá certo. Agora vamos entrar aqui, gente, na notação científica. Notação científica. Notação científica serve para representar um número muito grande ou um número muito pequeno. E eu tenho a seguinte notação para ela. X, que é o meu número, né? Vai ser igual ao meu A vezes base 10 e expoente N. Onde X é o meu número. Vou até escrever isso aqui, ó. Número. O 10 é a minha base. E o meu N é o meu expoente. Tranquilo? Aí tem algumas informações que você precisa entender. O A. Calma aí. O A, gente, ele tem que estar entre o 1, maior ou igual a 1, e o 10. Beleza? E o N tem que ser inteiro. Ou seja, não pode ser fracionário, não pode ser decimal. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 5, menos 6, menos 7. Tem que ser inteiro. Tranquilo? Com isso em mente, eu vou dar aqui para vocês dois exemplos. Dois exemplos do nosso cotidiano. Alguém sabe qual é a velocidade da luz? Velocidade da luz. Alguém sabe? Quanto é a velocidade da luz? A velocidade da luz, para quem não sabe, é 300... Olha aí, gente, tá de zero, ó. 300 milhões de metros por segundo. Tranquilo? Que também pode ser 300 mil quilômetros por segundo. Que também pode ser 1 bilhão 80 milhões de quilômetros por hora. Imagina aí, ó, quilômetros por hora. A gente só pode andar com 100 km por hora, né? A luz viaja a mais de 1 bilhão de quilômetros por hora. Tranquilo? Gente, se você for colocar num problema, né? A velocidade da luz, você vai encher de zero. Você vai ter esse trabalho de encher de zero? Não faça isso não, porque você vai se confundir. Essa ruma de zero aqui vai dar um nó na nossa cabeça. Então, a gente usa notação científica.
A anotação me disse bem aqui que o meu A, que vai ser a parte inteira da notação, né? Ele tem que ser entre o 1 e o 10. Ou seja, eu vou simplificar, por exemplo, esse aqui, ó, 300 milhões de metros por segundo. Eu vou pegar apenas o 3. Vou pegar aqui 3 e vou colocar o sinal de vezes. E vou colocar a base 10. O expoente vai depender do número. Como eu quero representar a velocidade da luz, nesse formato aqui que é metros por segundo, eu vou deslocar aqui a minha vírgula, que está bem aqui, ó. Quantas casas decimais? Eu quero que ela pare bem aqui. Então, eu vou contar a quantidade de zeros. Está vendo que a quantidade de zeros é a quantidade de casas que a minha vírgula pulou? 3, 6, 7, 8. Então, aqui vai ter 8. Ou seja, a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Poderia representar também aqui em quilômetros. 3 vezes 10. A vírgula está bem aqui. Eu vou deslocar até para cá. Então, foram 5 zeros. 5 bem aqui. Então, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Como também poderia representar em quilômetros por hora. Olha só, a vírgula está bem aqui. Eu quero que ela pare, gente, bem aqui, ó. Por quê, professor? Por que é que não poderia ser entre o 0 e o 8? Gente, ó, o Azinho, que é essa partezinha aqui, tem que ser entre o 1 e o 10. Se eu colocar essa vírgula aqui entre o 0 e o 8, o número que eu conseguiria seria maior que 10, ó, seria 10,8. Por isso que eu quero que a vírgula fique bem aqui, ó. Tá? Então, ó, fica 1,08 vezes 10 elevado a quanto? Gente, a vírgula parou bem aqui, então eu tenho que contar. Professor, mas o 8 aqui não é um zero. Então, você tem que se ligar nessa parada. Ó. Eu tenho que contar tudo. 3, 6, 9. Beleza? Ou seja, pessoal, às vezes só contar os zeros não resolve o problema. Você tem que se ligar da onde a vírgula está para onde ela vai parar. Em muitos casos, como é esse caso aqui, que só tem zero, você conta o zero, beleza, de boa. Mas se tiver outro algarismo no meio, eu aconselho a você contar quantas casas decimais você está deslocando a vírgula. E nesse exemplo aqui foi quilômetros por hora. Outro exemplo aqui para nós sair afiado, gente. Olha essa coisa linda. É a carga de um elétron. Carga de um elétron. Quando vocês começarem a estudar cargas elétricas em física, vocês vão pegar demais esse númerozinho aqui, a carga de um elétron. A carga de um elétron, galerinha jovem, tem esse valorzinho aqui, ó. Até anotei aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade de medida de carga elétrica. Pronto, está aí a carga elétrica. Como é que eu iria representar esse número do jeitinho que ele é para ser, com a ruma de zero? Gente, ia dar um trabalho medonho. Ó. Imagina tu fazer uma questão com essa ruma de zero aqui, gente. 0,000000000. Olha, meu pai do céu, é muito zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, olha só, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Coulombs. Imagina tu fazer uma questão e encher isso aqui de zero lá na hora da questão de física. Não faz o menor sentido. Então, é por isso que existe a nossa querida e amada notação científica. E aí, gente? Vamos lá. Vamos dar aqui uns exemplos. De novo. Exemplo. Reescreva
os números abaixo, beleza? Abaixo em notação científica. Em notação científica. Tranquilo? Letra A. Eu vou pegar aqui o número 000. Tranquilo? Letra B. Eu vou pegar aqui o número 0,00012. E letra C. Vou pegar aqui o número, olha só, 0,0006 vezes 10 elevado a 4. Olha, ficou mais difícil, né? E letra D, eu vou pegar aqui o número 870,000,000 e vou multiplicar por 10 a menos 6. Dá para desenrolar essa daí, gente? Dá certo, será? Alguém se arrisca? Vixe, olha aí, gente, tá subindo a minha letra, né? É porque eu não estou usando as linhas. Quando eu não usar as linhas, minha letra vai subir. Não tem problema não, né? Dá para desenrolar essa daí? Eu vou fazer aqui a A e a C. Depois eu vou ver se vocês conseguem a B e a D. Galerinha jovem, eu tenho que deslocar a vírgula, não tenho? Tá bem aqui a vírgula. Eu quero que ela pare aonde? Entre o 3 e o 6. Para que fique entre 1 e 10. Então, vai ser 3,65 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casinhas eu pulei para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Ou então aqui, ó, 5. Tranquilo? E agora aqui a C. Olha só esse 6. Eu posso colocar um 6, tranquilo, porque o 6 está entre 1 e 10, né? Vezes 10 elevado a quanto? Olha só, a vírgula estava aqui e eu pulei para ali. Ficou depois do 6. Então, eu pulei para a direita. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, aqui vai ser menos 4. E essa parte aqui, gente, eu repito, ó, vezes 10 a quarta. Galera, olha só, o 6 eu vou repetir, vezes, olha só, a mesma base. 10, o que é que eu faço? Quando tem a mesma base, que estou multiplicando, somo os expoentes. Então, aqui ó, é menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4 dá 0, não é verdade? Isso aqui dá 0. Ó. Então, 10 elevado a 0, quem lembra? 10 elevado a 0 é 1. Então, é 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. Pronto. Aí morre a mãe do pré-A. Vamos dar um tempinho aqui para fazer a B e a D. Arrocha aí, gente. 5 minutinhos para ver se dá certo. E aí, galera? Alguém conseguiu? Vamos ver aqui. Alguém conseguiu? Vamos aqui para a resolução, né? Então, olha só a letra B. Onde é que eu quero que a minha vírgula pare? É depois do 2? Se fosse, seria 12, né? Só que 12 é maior que 10. Então, na verdade, eu quero que a minha vírgula pare entre o 1 e o 2. Então, fica 1,2 vezes 10. E eu desloquei quantas casas? 1, 2, 3, 4. Aqui fica menos 4. Belezinha? Agora aqui a letra D, ó. Olha só. A vírgula está bem aqui. Eu quero que ela pare entre o 8 e o 7. Então, fica 8,7 vezes 10. Desloquei quantas casas? 3, 6, 7, 8. Um 8 positivo. Desloquei para a esquerda. 8 positivo. Vezes 10 a menos 6. Olha só. O 8,7 eu repito. Vezes 10. Olha só. Mesma base. Somos expoente. 8 mais menos 6, né? Que no caso aqui é negativo. 8 menos 6, 2. Corro o abraço e acho aí o meu 8,7 vezes 10 ao
quadrado. Belezinha, belezinha, belezinha? Dá tempo de fazer mais alguma coisinha? Deixa eu olhar que hora é. Dá tempo. Gente, ó, agora eu vou colocar aqui para vocês. Antes de passar aqui para outro parangolé, ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza. O que é ordem de grandeza, gente? Pode ser que seja cobrado ordem de grandeza no seu vestibular. Como é que eu sei? Gente, ó, tem dois casos. Preste atenção nesse N. Olha só. Se o N, você mantém aqui o 10 elevado a N, se o A for maior, quer dizer, for menor que raiz de 10. E, gente, ó, você adiciona uma unidade ao N se o A for maior que raiz de 10. Isso daí é um acordo. Tá acabando a aula, gente. Tá bem pertinho de acabar, viu? Que foi feito para poder definir a ordem de grandeza. Professor, quanto vale raiz de 10? Raiz de 10, gente, é um número irracional, que é mais ou menos 3,16, 22, 77, infinitamente. É um número irracional, beleza? Então, ó, se o meu Azinho aqui ele for menor que 3,16, eu mantenho o meu expoente. Ou seja, a minha ordem de grandeza vai ser exatamente o que aparece no problema. Se o meu A for maior que 3,16, eu acrescento uma unidade. Deu para entender? Vamos aqui dar alguns exemplos. Ó, exemplo. Exemplo. 2,45. Outro exemplo. Vou dar aqui mais 4 exemplos, né? Está no final da folha, então só cabe 2 exemplos. O outro é 34,5. Aqui na frente, acho que cabe, ó, 0,002. E 6,02 vezes 10 elevado a 20. Tranquilo? Como é que eu defino a ordem de grandeza? Pessoal, olha só. 2,45. Como é que eu representaria em número de notação científica? Assim, gente, ó, 2,45 vezes 10 elevado a 0. Por quê, professor? Porque a vírgula se manteve no mesmo local que ela estava. Tranquilo? Então, eu multiplico por 10 elevado a 0 porque isso aqui é 1. Eu não altero o meu probleminha. E a ordem de grandeza vai ser o quê? 10 elevado a quanto? Olha só, 2,45 é menor que raiz de 10. Ó. Olha só, raiz de 10, 3,16 aproximadamente. Como ele é menor, eu mantenho o meu expoente zero. Tranquilo? Então, está aqui a minha ordem de grandeza. Nesse caso, eu vou fazer assim, 3,45 vezes 10. Desloquei uma casinha para cá, para a esquerda. Então, 1. Olha só, 3,45 é maior que raiz de 10. Vai ser 10. Olha só, é o 1 com mais uma unidade. Então, vai ser 2. Ordem de grandeza, 10 ao quadrado. E aqui, gente, ó, ficaria 2 vezes 10. A vírgula não veio para cá, deslocou 1, 2, 3 para a direita. Menos 3. O 2 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 3. Não muda nada, tá? 6,02, ele é, gente, ó, maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza, ó, vai somar uma unidade. Então, fica, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 21, porque passou do 3,16, tranquilo? Na próxima aula, eu vou dar aqui alguns exemplos adicionais para a gente entender melhor
essa questão da ordem de grandeza, beleza? Gente, aqui finalizamos nossa aula. Aí eu vou aqui para o nosso chat e vou escrever aqui a palavra frequência.